Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar sobre arrependimento e fé. Então, esse arrependimento significa retornar da sua autoconfiança. A fé é como você cair no sono. Pessoal, quando vocês vão viajar de carro para bem longe, tem um momento em que você está olhando a paisagem e cai no sono profundo. Mesmo eu não me esforçando para dormir, o sono vem naturalmente. E a fé é igual a isso. A fé não é você tirar a água da toalha usando toda a sua força torcendo ela. A fé não é algo que fazemos usando a nossa dedicação e força. Então, a fé é como cair no sono. Então, pessoal, quando que a fé vem? Quando nós saímos desse coração de confiar em si mesmo. Quando nós nos arrependemos, o coração de Deus chega até nós. Por isso eu digo que arrependimento e fé é uma coisa só. Quando temos o verdadeiro arrependimento no nosso coração, naturalmente o nosso coração se move para o lado da fé. Pessoal, a Coreia está dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. E tem muitos norte-coreanos que atravessaram para a Coreia do Sul. Eu fui enganado pela Coreia do Norte. O governo da Coreia do Norte está errado. É nesse momento em que ele pode retornar. Havia um líder norte-coreano. Ele era soldado. Era um soldado que pilotava um avião. E ele escutou que os sul-coreanos eram pobres. E ele só acreditou nessa notícia. Ele escutou que a Coreia do Sul era dominada pelos Estados Unidos e era muito pobre. Mas um dia ele, por casualidade, encontrou um saquinho de miojo. E na embalagem do miojo estava escrito em coreano. E no planeta Terra, somente 2 países usam o idioma coreano: a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas com certeza esse miojo não era da Coreia do Norte, e sim da Coreia do Sul. Nossa, essa embalagem desse miojo foi tão bem feita. Então, a informação que eu tenho em relação à Coreia do Sul pode estar errada. Toda a história da Coreia do Sul que eu aprendi até agora pode estar errada. Também a Coreia do Sul na qual eu acreditava pode estar errada. E a partir daquele momento ele começou a escutar as transmissões da Coreia do Sul. Quanto mais ele escutava essa transmissão, mais ele percebeu que tudo que ele havia escutado na Coreia do Norte estava errado. E ele decidiu jogar tudo fora. Tudo que ele tinha escutado na Coreia do Norte, ele jogou fora. E decidiu atravessar para a Coreia do Sul. Ele atravessou de avião. E nós, naquele tempo, acreditávamos que iria acontecer a guerra entre as Coreias, porque aviões da Coreia do Norte estavam entrando na Coreia do Sul. Pessoal, eu não quero falar sobre política. Quando eu descubro que o que eu estava acreditando e o que eu sabia estava errado, começamos a buscar um novo caminho. Pessoal, arrependimento é você retornar da sua autoconfiança e crer em Jesus Cristo. E isso eu digo que é fé. Por isso eu digo que o arrependimento e a fé estão conectados. Pessoal, quando nós vemos em Mateus capítulo 3, podemos ver que João Batista está proclamando sobre o arrependimento. Muitas pessoas iam até o Rio Jordão para serem batizadas por João Batista. João clamava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitas multidões foram até João para receberem o batismo.
Naquele momento apareceram os fariseus e os saduceus. E João disse para eles: ó raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pessoal, qual é o fruto do arrependimento? Pedir perdão pelos pecados, será que esse é o fruto do arrependimento? E hoje eu quero falar mais profundamente sobre essa parte. E assim João Batista clamou: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os fariseus e os saduceus pensavam que eles eram de Deus. Eles tinham essa doutrina bem forte que eram um povo escolhido por Deus. Por isso, para os gentios que não tinham as leis e não conheciam a Deus, os judeus consideravam como cachorros. E com certeza se achava diferente das outras pessoas. Eles não têm nem leis, nem conhecem a Deus. Eles vivem como animais. Mas nós temos as leis. Nós temos o amor de Deus. Nós não vivemos como eles. E assim eles tentaram ter uma vida piedosa. Mas quando eles chegaram até João Batista disse para eles que eles eram raças de víboras. E disse para eles não pensarem que eram da descendência de Abraão. E assim ele diz o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 10. Vamos ler uma vez. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então quer dizer que para você não ser cortado, você tem que dar bons frutos? Esse não é o verdadeiro significado. Aqui está escrito que já está posto um machado à raiz das árvores. Ou seja, a raiz desta árvore já está decidida a ser cortada. Sim, aqui está dizendo que se não produzir bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. Pessoal, a oliveira brava somente pode dar frutos maus. O espinheiro somente podem dar espinhos. Jamais de um espinheiro vai sair uvas. Aqui está dizendo que a condição é, se não produzir bons frutos, será cortado e queimado. Não está dizendo aqui para produzir bons frutos. Como está escrito aqui no versículo 10, já está posto o machado. Por mais que você fique na frente do espinheiro para ganhar uvas, ela somente vai dar espinhos. Jamais ela vai dar uvas. Assim, os judeus estão achando que são diferentes das outras pessoas, diferente dos gentios. Mas João Batista disse: você também é esta árvore má. Não significa dar bons frutos. Já está escrito que já está posto um machado na raiz. Já está decidido a cortar. Quando nós vemos em Romanos capítulo 5, está escrito assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Pessoal, esse um homem, como todos vocês já sabem, é o Adão. Aqui está escrito que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. E tanto os judeus quanto os gentios, todos estão nesse mundo. Pessoal, os judeus estão fora desse mundo? De jeito nenhum. Pessoal, eu não tenho nada contra os judeus. Agora estou falando sobre o arrependimento. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas têm esse coração. Ah, eu sou diferente dele. Nossa, por que eles mentem assim demais? Eu não menti tanto assim. Nossa, por que as pessoas ficam falando assim por trás? Eu não faço isso. Nossa, por que ele é tão lascivo?
As pessoas não podem ser assim. Ou seja, tais pessoas se acham diferente das outras. Mas o que a Bíblia está dizendo? Por um homem entrou o pecado no mundo. Aos olhos de Deus, nós somos iguais a essa árvore que já foi determinada para ser cortada. Porque é uma árvore que jamais poderá dar bons frutos. Pessoal, existe a boa árvore e a árvore má. Está dizendo que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. E está dizendo que aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada. E muitas pessoas, quando leem este versículo, se esforçam para dar bons frutos. Mas aqui não está dizendo para nós produzirmos bons frutos. Olhem para os sintomas que tem na sua vida. Olha para os frutos da sua vida. Conhecerei a árvore através dos frutos. Pode colher uvas do espinheiro? Pode colher abrolhos da figueira? Se você está produzindo abrolhos, se de você está saindo espinhos, então você é um espinheiro. Você é um espinheiro. Sim, então existe a árvore boa e a árvore má. Pessoal, a árvore boa está se referindo a Jesus. Jesus Cristo que veio em forma humana é esta árvore boa. Nós, por causa de Adão, nascemos como esta árvore má. Por isso, pessoal, a pessoa que pega gripe tem febre, tem dor de cabeça e coriza. Mesmo que a pessoa fale, eu não devo ter febre, não devo ter, mas ela tem febre. Eu não devo tossir, mas eu tosso. Por que isso acontece? Porque esse vírus da gripe faz a gente ter febre e tossir. Pessoal, febre e tosse são sintomas e não a gripe em si. Ou seja, são os sintomas da gripe. Pessoal, a gripe vem do vírus. Especialmente nesse dia, o vírus da Covid-19 está pelo mundo inteiro. Pessoal, o perigo da Covid-19 são os assintomáticos. Por mais que não haja nenhum sintoma, mas se ele tem o vírus da Covid-19, então ele tem o corona. Vamos voltar para a gripe. Pessoal, a febre e a tosse são os sintomas. São sintomas que provêm do vírus. Da mesma maneira, o adultério, ciúmes, homicídio são os sintomas do pecado. E esses crimes são formados através dos sintomas do pecado. Pessoal, o pecado faz nós pecarmos. Não adianta você dizer, eu não vou pecar. Nós temos que resolver a origem do pecado. Os judeus acham que são diferentes dos gentios. Mas está escrito, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Pessoal, como nós não iremos pecar se nós nascemos em pecado por causa de Adão? Querem que eu apresente para vocês um fariseu muito famoso? Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um dos principais dos fariseus. Disse que ele teve uma vida sem defeito perante a lei. Ele fez de tudo para guardar perfeitamente as leis. Mas ele testemunha em Romanos capítulo 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, por isso eu não devo pecar. Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Mas novamente ele pecava. Eu não posso viver assim.
Eu tenho que dar mais o meu coração. E novamente ele tenta seguir a vontade de Deus e peca de novo, se esforça de novo. E novamente peca. E assim, repetidamente acontece. Em Romanos capítulo 7, 19 e 20 fala sobre o testemunho de Paulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por mais que eu não queira tossir, se eu pego gripe, a tosse sai. Assim também, por mais que eu me esforce para não pecar, o ser humano que está contaminado pelo vírus do pecado não tem outra escolha a não ser pecar. A diferença é quando que os sintomas vão aparecer. A pessoa que está contaminada pelo pecado somente vai produzir pecado. Por isso, Paulo ele testemunha, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O que Paulo descobriu? Ele descobriu a sua justiça ou descobriu o seu pecado? Paulo que tentou guardar as leis. Esse Paulo que tentou guardar perfeitamente as leis. Dentro deste coração ele não descobriu a justiça. Ele descobriu o pecado que estava dentro do seu coração. Pessoal, o que veio primeiro? A lei, não roubarás, ou o pecado do roubo? Ei, irmã, pare de mentir. Mentira não é algo bom. Se eu estou falando assim com ela, significa que ela já mentiu. Pessoal, o que veio primeiro, a mentira ou a lei que diz para não mentir? Nós já estamos contaminados pelo pecado e pecamos. Então, pessoal, como nós iremos viver sem pecar? Depois de tantos conflitos no coração de Paulo, ele se encontra no versículo 19 e 20 de Romanos capítulo 7. Pessoal, vamos examinar o intérprete da lei que sai em Lucas capítulo 10. Claro que o intérprete da lei também era judeu. E ele se esforçou para guardar as leis. E encontrou com Jesus. Vamos ler em Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele esforçadamente guardou as leis, mas não conseguiu herdar a vida eterna. Por isso ele fez essa pergunta para Jesus: Senhor, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Na lei, aqueles que guardam, vivem. Mas se você não guardar, você morre. Jesus Cristo disse: o que está escrito na lei, como interpretas? Significa que você pode entender dessa maneira ou de uma outra maneira. Esse intérprete da lei estava achando que poderia guardar completamente as leis. Por isso ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus Cristo respondeu: respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Na lei, você vive se você faz. Mas se você não guardar a lei, você recebe a maldição. E o intérprete da lei perguntou: quem é o meu próximo? E assim Jesus Cristo fala da parábola do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, deixando-o semi-morto. Descia um sacerdote, vendo-o, passou de largo. Um levita descia, vendo-o, também passou de largo.
certo samaritano que seguiu seu caminho. Vendo, compadeceu-se dele, aplicando-o óleo e vinho. Pensou-lhe os ferimentos, e colocando sobre seu animal, o levou para a hospedaria. E, dando 2 denários para o dono da hospedaria, pediu para o cuidá-lo. E pediu para cuidar muito bem dele até ele voltar. E Jesus Cristo perguntou: qual desses 3 parece ser o próximo do homem? Antes dele falar dessa parábola, ele disse: faze isto e viverás. Pessoal, se você guardar a lei, você ganha a vida. Mas se você não guarda, é morte. Vamos examinar as leis. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, honrar os teus pais. Há muitas leis. Se vocês examinarem os 10 mandamentos também, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Da lei número 1 até o número 4 são leis relacionadas entre o homem e Deus. E da 5ª lei até a 10ª lei está falando das leis da relação entre homens e homens. Vamos olhar para cada lei. A Bíblia diz para não matar. Ah, mas eu nunca matei. E diz que você odiar é o mesmo que matar. E a lei diz: não adulterarás. Ah, mas eu nunca adulterei. Mas se você tiver a segunda intenção com uma mulher, isso já é adultério. Pessoal, a lei é igual um teste de nivelamento. Está verificando qual é o nosso nível. Pessoal, às vezes abrimos competição de inglês para os estudantes do ensino fundamental. E para esta competição, nós examinamos o nível de cada estudante. E assim nós dividimos o básico, o intermediário e o avançado. Então, como os alunos devem fazer a prova, esse teste? Aquele aluno que tirou 0 para tirar nota 10, ele tem que colar do seu amigo? É só ele tirar a sua nota. É só ver a minha nota, a minha capacidade. Pessoal, a lei está mostrando qual é o meu nível diante de Deus. Verifique qual é a sua nota. Pessoal, agora vocês verifiquem qual é a sua pontuação. Agora há pouco, como eu falei para vocês, não matarás. Ah, mas pastor, eu nunca matei. A Bíblia diz que aquele que odiou, matou. Então vocês transgrediram a lei, não matarás. Não adulterarás. Ah, mas pastor, eu nunca adulterei. Se você olhar para uma mulher e tiver segunda intenção, você já adulterou com ela. Então, se a gente verificar cada lei, qual será a minha pontuação? Não mentirás. Mas vocês já mentiram, não é? Honrar os pais. Mas vocês já magoaram seus pais, não é? Com certeza, na vida de vocês, tem coisas que vocês amam mais do que Deus. Pessoal, se a gente verificar um por um, como que nós iremos guardar o sábado? Pessoal, você guardar o sábado não é você cultuar no sábado. Temos que guardar com santidade. Se vocês odiaram no sábado, então você não está guardando o sábado. Podem me entender? Se você xingou alguém no sábado, você já transgrediu essa lei. Também nós não podemos viajar a longa distância no sábado, você já está transgredindo essa lei.
Pessoal, nesse mundo, quem conseguiu guardar a lei com santidade? Pessoal, se a gente analisar um por um, qual é a sua nota? Eu acho que vai tirar 0. Eu tirei 0, mas não sei vocês. E agora esse intérprete da lei está perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele achava que fazia bem. Ele achava que era bom. Então Deus mostrou a lei para ver se realmente ele era bom. Se ele tivesse analisado realmente a lei, que coração ele teria? Jesus, eu tentei guardar as leis, mas eu não consegui. Eu acho que esse versículo de Romanos 7, 19 e 20 estaria no seu coração. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Eu tentei fazer o bem, mas não consegui. Se realmente o intérprete da lei tivesse se examinado perante a lei, com certeza no seu coração ele ia se render. Senhor, eu não consigo. Eu não posso me justificar. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu digo que isso é o arrependimento. Eu tentei seguir a vontade de Deus, mas não consegui. Pessoal, eu tenho a minha esposa. E quando eu me casei, eu pensei, nossa, eu devo amar a minha esposa. Às vezes, quando eu via alguns casais brigando, eu pensei, nossa, eles se casaram, mas por que ficam discutindo e brigando assim? E eu pensei, nossa, depois do meu casamento, eu serei um marido e um pai generoso. Mas realmente vivendo, teve momentos que eu briguei com a minha esposa. Pessoal, quando vocês brigam de uma maneira bem suave, não é? Mas acho que não. Agora, eu só dei um exemplo, tá? Sim, as pessoas querem ter uma vida correta. Mas, pessoal, existe o nível do coração. Existe aquele nível onde a pessoa diz, nossa, eu tenho que me esforçar. E muitas pessoas estão paradas neste nível. Eu tenho que viver conforme a vontade de Deus. Eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu não posso adulterar. Eu não posso roubar. Existe este nível do coração. Mas quando nós subimos para um nível superior, realmente eu não consigo. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Este é o segundo nível. Meu corpo está na morte. Pessoal, a pessoa que está morta é capaz de fazer o quê? Não é capaz de fazer nada. O meu corpo está na morte. Eu não posso fazer nada. Quem me livrará do corpo desta morte? Agora não sou eu que devo fazer alguma coisa. Alguém tem que trabalhar por mim. Este é o estado do arrependimento. Sai em Romanos capítulo 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não acontece do jeito que eu quero. Meu corpo está na morte. Significa que alguém tem que me livrar desta morte. Acabou o tempo de querer fazer bem. E para que isto aconteça, veio a lei. Deu a lei não para fazer algo bem. É para você retornar da sua própria autoconfiança. Pessoal, vocês nunca serão bons. O intérprete da lei encontrou com Jesus e disse algo para ele. Sabe o que ele disse? Senhor, eu tentei, mas eu não consegui. Senhor, o Senhor é o Salvador, o Senhor tem que trabalhar por mim. Porém, o intérprete da lei não conseguiu falar essas palavras. Que farei para lhe dar a vida eterna? Podemos ver que ele não se arrependeu, o intérprete da lei.
Por isso Jesus Cristo fala sobre o homem que caiu nas mãos de salteadores. Pessoal, se nós falamos sobre o pai da fé, vocês vão ter algo em mente. É Abraão, não é? Sabe como Abraão se tornou pai da fé? Ele se tornou pai da fé orando fervorosamente? Ele se tornou pai da fé amando o próximo como a si mesmo? De jeito nenhum, pessoal. Abraão recebeu a promessa de Deus em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei numa grande bênção. E te formarei como pai das nações. Sim, Abraão com toda a gratidão seguiu a vontade de Deus e foi para Canaã. E quando ele chegou em Canaã, ele encontrou com a fome. Nossa, eu não vou conseguir viver aqui. Ele viu que os cananeus estavam vivendo muito bem. Mas Abraão, que seguiu a promessa de Deus, foi o primeiro a fugir de lá. Ah, se eu ficar aqui eu vou morrer de fome. Por isso ele fugiu e desceu para o Egito. Eu não sei se a sua esposa era tão bonita assim. Mas ele conversou bem sério com ela. Querida, agora nós iremos descer para o Egito. E você não pode me chamar de marido. Então como que eu devo te chamar? Deve me chamar de irmão. Por quê? Por que o quê? Aqueles egípcios não conhecem a Deus, não sabem de nada. Imagine, você é tão bonita assim, e se ele me matar e te levar? Esse é o caminho para a gente sobreviver, tá bom? Então você tem que me chamar de irmão. Vamos praticar uma vez. Irmão, 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 irmão. Querido, eu estou praticando bem? Ei, acabei de falar para você não me chamar de querido. Você tem que me chamar de irmão. Isso deve estar pregado na sua memória. Apague a palavra querido. A partir de agora, eu sou teu irmão, tá bom? E assim desceram para o Egito. E aconteceu um escândalo lá no Egito. Nossa, da onde veio aquela mulher tão bonita? Ei, quem é você? Nós viemos lá de Canaã. Ah, é? Mas quem é essa mulher tão bonita do teu lado? Ah, ela é minha irmã. Nossa, você tem uma irmã muito bonita. Ah, obrigado. E para todas as pessoas que Abraão encontrava, dizia que era sua irmã. Só que esta fama chegou até os ouvidos do rei. E assim Abraão e sua esposa ficaram diante do rei do Egito. Qual é o teu nome? Ah, eu sou Abraão. E quem é essa mulher tão bonita do seu lado? Ah, senhor faraó, ela é minha irmã. Será que eu posso tomar a sua irmã tão bonita como a minha esposa? Ah, é uma glória para mim. E assim ele pegou ela. E assim o rei do Egito deu ovelha, deu bois, deu muitos animais para ele. E ele, voltando para sua casa com aqueles animais, ele não estava muito bem. E de noite ele estava olhando para aquela lua. Ele viu a sua esposa Sara dentro daquela lua. E do lado dela estava o rei do Egito. Não pode! Mas não adiantava mais nada. Nossa, imagine quanto ele ficou arrependido, Abraão. E acho que ele começou a se condenar. Oh, seu homem mau, seu tolo, como você foi capaz de fazer isso? E naquele momento ele escutou: Abraão, o rei está te chamando. E ele se colocou perante o rei. Quem é esta mulher? Senhor, Senhor, não falei que ela é minha irmã. Para de mentir! Ela é sua esposa.
Quase passei por um perigo por causa dela. Leve logo a sua esposa. Deus trabalhou assim no coração do rei do Egito. Se você não devolver aquela mulher, eu vou te amaldiçoar. Aquela mulher é esposa de Abraão. Se você não devolver ela, eu vou te amaldiçoar. E assim o rei Faraó devolveu esta mulher para Abraão. E aconteceu um fato igual a esse. Depois Abraão vende a sua esposa para o rei Siquém Abimeleque. Querida, o povo dessa nação não conhecem a Deus. Lembra a vez passada? Você também tem que me chamar assim. Já que você fez uma vez, você vai conseguir fazer. Você não pode me chamar de querido, tá bom? Agora eu sou seu irmão. E novamente ele perde a sua esposa para o rei de Siquém. Quando eu vejo esse Abraão, eu penso, nossa, será que realmente ele é o pai da fé? Porém, Abraão, através desses dois fatos grandes, ele terminou com a sua própria autoconfiança dentro do seu coração. Porque quando ele se viu, realmente ele se viu numa pessoa tão imunda, uma pessoa tão má. Jamais ele poderia achar bondade dentro dele. Realmente eu sou uma pessoa muito suja, muito má. Eu sou um ser humano muito mau que vendi 2 vezes a minha esposa. Mas para uma pessoa como eu, Deus trabalhou fielmente. Deus, ele disse, nossa, aquele Abraão, não quero mais trabalhar nele, ele só me dá dor de cabeça. Será que não tem outra pessoa além de Abraão? Ei, anjos, por favor, procurem outra pessoa. Será que nessa terra somente há Abraão? Por favor, procure uma outra pessoa. Deus não fez assim. Por quê? Porque Deus prometeu para Abraão. E Deus tinha que cumprir a sua promessa. Independentemente da condição de Abraão. Deus prometeu que formaria ele como pai das nações. E Deus tinha que cumprir essa promessa. Embora Abraão, por falta da fé, ele querendo se proteger, vendeu a sua esposa. E ele fez 2 vezes isso. Mas fielmente Deus devolveu a sua esposa para ele. Deus tinha um grande plano que através da descendência de Abraão chegaria até Jesus Cristo. Tinha um estudante que fez uma prova. Só que ele não sabia responder nenhuma questão. Da primeira questão até a 10ª questão ele não sabia responder. E ele tinha que escrever a resposta. Mesmo assim, ele escreveu. Deus sabe. A resposta ele escreveu. Deus sabe. Na pergunta 2 ele respondeu. Deus sabe. Até a última questão ele respondeu assim. Deus sabe. E a professora viu a prova dele. Nossa, olha ele! E a professora escreveu seu comentário. Você tirou a nota 0 e Deus a nota 10. Essa foi a nota daquele aluno. Então, qual foi a nota de Abraão? Abraão, nota 0. Deus, nota 10. E Abraão, através desse fato, ele quebrou a sua autoconfiança. Pessoal, arrependimento é você retornar da sua autoconfiança. Dentro de mim só tem maldade. Eu sou um homem sujo. Eu não posso confiar em mim mesmo. É retornar da sua autoconfiança. E Deus fielmente trabalhou na vida de Abraão. Depois, qual foi a fé de Abraão? Está escrito que Abraão, esperando contra a esperança, creu. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 89,
Naquele momento onde terminou toda a possibilidade, tanto para ele quanto para Sara, de ter filhos. Foi naquele momento onde ele creu, esperando contra a esperança. Não havia nenhuma possibilidade pela situação, mas era possível para Deus. Com certeza Deus, ele cumpre as suas promessas. Se Deus fala, assim se fará. Diz que Abraão foi o pai da fé. Ele acabou com a sua autoconfiança e 100% ele creu em Deus. Deus quer ensinar esta fé para nós. Pessoal, é um outro assunto, mas quando eles fabricam o violino, eles usam uma madeira de uma árvore que fica lá no norte da Itália. Só que se eles cortarem esta árvore e naquele exato momento usarem a madeira para fazer um violino, aquela madeira no final ela fica toda torta. Por isso eles cortam aquela árvore e durante 5 anos eles deixam para secar naturalmente. E assim, ela durante 5 anos, secando naturalmente, toda a essência da madeira acaba sumindo. Por mais que a madeira seja boa, mas quando se faz o violino no ato do corte, aquela madeira entorta. Por isso, durante 5 anos, secando naturalmente, consegue tirar toda a essência da madeira. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. E até ele completar seus 100 anos, Deus começou a tirar a sua autoconfiança. E quando ele acabou com a sua autoconfiança, ele se tornou numa pessoa que não confiava mais em si mesmo e sim confiava em Deus. E Deus disse que conforme esta fé imputou para a justiça. Abraão, ele se tornou justo não porque ele foi bom. Deus atribuiu justiça por esta fé. Qual foi o objetivo da lei dado por Deus? Foi dada não para cumprir completamente a lei. Diz que se tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Deus deu uma lei que jamais nós poderemos guardar. Vocês não transgrediram a lei? Deus deu a lei para que todos tropecem nela. Para tirar a nossa própria justiça. Por isso, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual foi o objetivo da lei? Não foi dada para que você possa cumprir e se tornar justo. Jesus Cristo perguntou para o intérprete da lei: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ei, intérprete da lei, eu nunca te dei a lei para você guardar a lei. Eu dei para você ter o pleno conhecimento do pecado. Será que realmente você consegue guardar a lei? Ei, você é uma pessoa que não consegue. Ele deu a lei para que ele possa perceber isso. A Bíblia está dizendo que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não importa quem seja, ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, por que Deus deu a lei para nós? Para ter o pleno conhecimento do pecado. Eu disse que Jesus Cristo falou da parábola do homem que caiu nas mãos dos salteadores para o intérprete da lei. Uma pessoa encontrou com os salteadores e estava semi-morto. O sacerdote e o levita passaram de largo. E naquele momento o bom samaritano chegou perto dele, aplicou o óleo, o vinho, pensou-lhe os ferimentos e colocou sobre seu animal. É a história de uma pessoa que foi transportada da morte para a vida. Então, dentro dessa história, quem é o Salvador e quem é aquele que recebeu a salvação?
Quem é o Salvador? É o homem que caiu nas mãos de salteadores ou o bom samaritano? E quem é aquele que recebeu a salvação? Foi o bom samaritano, o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Pessoal, o bom samaritano é o Salvador. Pessoal, veio alguém nesta terra para nos salvar. Quem é este que veio para nos salvar? Para nos salvar. Então, pessoal, vocês são esse Salvador ou Jesus Cristo é o Salvador? Jesus Cristo é o Salvador. Nós somos pessoas para receber a salvação. Eu disse, que o intérprete da lei perguntou: o que farei para dar a vida eterna? Jesus Cristo respondeu: faze isto e viverás. Se você quer receber a salvação, se você quer herdar a vida eterna, faz isto também. Significa para dar a bondade como bom samaritano? Se você quer receber a salvação, você também, como este homem que caiu nas mãos dos salteadores, você também tem que estar prostrado no chão. Se você se tornar uma pessoa incapaz, se você se torna nessa pessoa incapaz, nesse momento o Salvador vai à tua procura. Procede tu de igual modo. Muitas pessoas com este versículo que diz procede tu de igual modo, e eles pensam: nós também temos que ter uma vida bondosa como o bom samaritano. Nós também temos que ajudar os coitados. Pessoal, mas esta palavra não está dizendo para a gente ajudar o coitado. Pessoal, nesta história, quem é o Salvador e quem é aquela pessoa que recebeu a salvação? Pessoal, neste mundo, quem é o Salvador e quem é a pessoa que recebeu a salvação? Jesus Cristo é o Salvador. E tanto eu quanto vocês, nós somos pessoas para receber a salvação. E intérprete da lei, se você quer receber a salvação, procede tudo de igual modo. Você também fique naquela posição do incapaz. Quem me livrará do corpo desta morte? O corpo desta morte, esta posição do semi-morto que o homem que encontrou com os salteadores estava. Quem veio para livrar ele? Foi o bom samaritano, que se refere a Jesus Cristo. Vou continuar um pouquinho mais. Pessoal, quem foi aquele que chegou perto do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote passou de largo. O Levi também passou de largo. Quem chegou perto dele? Foi o bom samaritano. Quem aplicou óleo e vinho nas feridas do homem que caiu nas mãos dos salteadores e colocou sobre seu animal? Sim, foi o bom samaritano. E quem levou ele sobre seu animal para a hospedaria? Foi o samaritano. E quem foi aquele que pagaria depois que ele voltasse para o dono da hospedaria? Pessoal, dentro dessa história, será que o homem que caiu nas mãos dos salteadores fez alguma coisa? Se ele está semi-morto, ele é capaz de fazer o quê? Ele não podia fazer nada. Quem fez tudo foi o bom samaritano. Pessoal, para nós recebermos a salvação, nós temos que fazer alguma coisa? Não há nada para fazer. O que é arrependimento? Pessoal, para a sua salvação você não deve se esforçar. Deus, eu estou nesse corpo desta morte. Deus, eu sou esse semi-morto, igual o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Eu não consigo fazer nada. Se o teu coração chegar nesta posição, se você chegar na posição do semi-morto, Jesus Cristo, que é o bom samaritano, ele vai trabalhar. Pessoal, arrependimento é você retornar da sua autoconfiança. Eu falei de Abraão. Abraão, ele retornou da sua autoconfiança. Ei, pessoal, Deus me estabeleceu como pai da fé, vocês devem me seguir. E ele foi para Canaã.
Levou consigo seu sobrinho Ló, foram todos juntos. Mas ele encontrou com a fome. Ei, se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, vamos fugir, vamos descer. Tio, para onde nós vamos? Ei, eu escutei que lá no Egito tem bastante comida. Vamos para o Egito. Mas será que Deus não disse para a gente ficar aqui em Canaã? Não, mas primeiro a gente tem que sobreviver. Vamos descer para o Egito. E todos foram para o Egito. Oh, mas aquele povo não conhece a Deus. Será que eles não vão me matar e levar minha esposa? Por isso, você não pode me chamar mais de querido e sim de irmão. Você tem que me chamar de irmão. E assim, ele perdeu a sua esposa. E também perdeu a sua esposa para o rei Abimeleque. Na verdade, ele não perdeu, né? Ele vendeu. Para salvar a sua vida, ele vendeu a sua esposa. Imagine como ficou seu sobrinho Ló quando ele viu todas essas coisas. Nossa, se ele está falando que é o pai da fé, nossa, mas por que ele é assim? Nossa, eu não tenho nada que aprender de Abraão. Por isso o sobrinho de Ló partiu de Abraão. Eu acho que o sobrinho Ló achava que ele era diferente de Abraão. Nossa, porque o meu tio é daquele jeito? Nossa, se eu seguir o meu tio, somente vou aprender a vender a minha esposa. Eu não vou viver assim. Tô falando que as pessoas acham que são diferentes das outras pessoas. Mas Abraão, passando pelo Egito, também passando por Siquém, ele vendendo assim 2 vezes a sua esposa, ele jogou fora a sua autoconfiança. Ah, realmente eu sou um mentiroso. Nossa, se eu confiar em mim, eu vou fracassar. Pessoal, eu tenho um pastor que é o meu mestre, é o pastor Oxo Park. E o pastor, aos seus 19 anos, estava achando que em tudo que ele faria daria certo. Mas tudo que ele fez deu errado. E ele se achava melhor do que aqueles jovens do interior. E no final ele se inscreveu na Escola Técnica Militar. É uma escola que só você se inscrever, você já é aprovado. Mas ele foi reprovado porque os seus 2 dentes da frente estavam quebrados. Mas aqueles jovens que o pastor se considerou melhor entraram na Escola Técnica Militar. Mas ele não conseguiu entrar. E aquilo deu um grande choque na vida do pastor. Eu estava achando que eu era melhor do que os outros. Só que aquelas pessoas que eu achava que era pior do que eu foram aprovadas. Tiveram uma vida melhor e eu não pude ter a vida que eles tiveram. Mas mesmo assim, eu estava achando que eu era melhor do que eles. Ah, realmente eu sou bobo. Ah, realmente eu fui insensato. Então, se eu confiar em mim, eu vou fracassar. Por isso, foi uma oportunidade para que o pastor pudesse quebrar a sua autoconfiança. Pessoal, o caminho de Abraão e o caminho de Ló foi totalmente diferente. Abraão, através desse fato, ele quebrou a sua autoconfiança. Porém, seu sobrinho Ló, que estava do lado dele, não aprendeu isso. Eu não vou viver que nem Abraão. E assim ele partiu de Abraão, achando que ele era melhor. Pessoal, quem é o melhor entre nós? Todos nós somos mentirosos, nós somos maus, nós somos lascivos. Nós não somos essas pessoas? Deus deu a lei para nós. Deu não para guardar bem as leis. Porque se a gente tentar guardar a lei, nós iremos perceber que nós somos pessoas que não conseguimos guardar nem sequer uma lei. E aqui diz, você que julgas, você não é a mesma pessoa? Nossa, aquele mentiroso. Você que está julgando assim, você não mente? Nossa, aquela pessoa gosta tanto do dinheiro.
Então, você que está falando isso, você não gosta do dinheiro? Nossa, aquela pessoa é lasciva. Então, no teu coração não tem lascívia? Nossa, por que aquela pessoa fala tão bem mal das pessoas por trás? E você nunca falou mal por trás das pessoas? Nós não devemos julgar as outras pessoas através da lei. Se nós olharmos bem a lei, podemos enxergar a nossa própria pessoa. Essa pessoa suja, imunda e falsa. Como se fosse aquela raiz que já colocaram um machado. Nós iremos enxergar a nossa pessoa que já foi determinada para receber a maldição. Por isso João Batista ele clamou: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze bons frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Está falando isso para quem? Está falando para mim e para vocês. Eu e vocês, nós somos esta árvore que já foi determinada para ser cortada. Você não pode confiar em si mesmo. Para o homem que encontrou com os salteadores que estava semi-morto, quando ele não podia fazer mais nada, assim como o bom samaritano fez tudo por ele. Também quando vocês ficarem nessa posição na qual não podem fazer nada, ele enviou uma pessoa que pode trabalhar por vocês. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós não devemos fazer algo de bom. Agora, Jesus Cristo é que tem que fazer. Pessoal, vocês não devem fazer algo para a vossa salvação. É Jesus Cristo que tem que fazer. Arrependimento é você retornar desse coração de querer fazer algo. E assim, olharmos somente para Jesus. Jesus Cristo, o que o Senhor fez? Ele disse na cruz, está consumado, e morreu na cruz. Está consumado. Ele consumiu todo o seu trabalho que está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele na cruz diz, está consumado. Em Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pessoal, nós nos tornamos justos não por ter feito algo. Nós pecamos, mas Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E depois ele está clamando para nós. Nós somos justos. Vocês são justos não porque fizeram algo. Vocês pecaram. E por causa desse pecado, Jesus Cristo morreu na cruz. Ele pagou todo o preço do pecado. E ressuscitou de novo. E disse que nós somos justos. Acabou o tempo de vocês fazerem algo de bom. Jesus Cristo já fez tudo. Ele disse, está consumado. Pessoal, todo o seu pecado acabou na cruz. Agora, esse tempo de eu fazer alguma coisa acabou. Arrependimento é terminar com este coração que pensa que tem que fazer algo. E fé é você unir com esta palavra que Jesus Cristo disse, está consumado. Acabou o seu esforço. E através do poder de Jesus, através do esforço de Jesus, através do poder do sangue precioso derramado na cruz de Jesus, tanto eu quanto vocês nos tornamos justos. Novamente vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 25.
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pessoal, onde está a prova da sua justificação? Está com vocês ou está com Jesus? Nós queremos procurar a prova da nossa justificação em nós mesmos. Queremos procurar a justiça em nós, o quanto eu fui bom, o quanto eu segui a vontade de Deus. Retornem desse lugar. Isto é o arrependimento. E olhem para o que Jesus Cristo fez por vocês. Ah, eu já fui justificado. Eu já fui santificado. Deus de presente deu para vocês Romanos 4:25. O poder da cruz nos transformou em justos. Terminamos a palavra por aqui. Muito obrigado.